Fala aí, pessoal da Acessibilidade Total, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. E é isso aí, estamos por aqui novamente com Java e a nossa continuação de terceira aula da nossa criação da agenda, ok? Bom, então, até a última aula que teve, para quem acompanhou, para quem conseguiu chegar ao ponto que a gente está, vai apresentar no terminal a seguinte tela. Escolha a opção e uma abaixo da outra está como incluir, listar, excluir e sair, ok? Qualquer uma das opções que a gente chamar aqui, por exemplo, incluir, digitando a palavra incluir, vai aparecer, aqui vai o método responsável a incluir usuários na agenda. E abaixo aparece o menu. A única coisa que está mais funcional aqui até o momento é a opção sair. Sair, fechando a agenda, volte sempre e fim de papo, ok? Então, nós temos essa implementação até o momento. Nós vamos trabalhar com o que agora? Nós vamos trabalhar com dois métodos, o excluir e o listar, que são os menores métodos, e nós vamos deixar o maior, que é o incluir, ok? Por último, para a próxima aula. Então nós vamos fazer o método listar e o método incluir, certo? Então aqui, dentro do case listar, na última aula a gente fez uma apresentação de tela, né, com o sysout, onde apareceu aquela mensagem para a gente ali, aqui é onde vai o método responsável a incluir, certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada nas nossas variáveis. Não vamos dar uma olhada nas variáveis não. Vamos fazer aqui, vamos excluir aqui também o nosso system.out.print do método de exclusão, indentamos o código novamente, Ctrl S, Ctrl Shift F para indentar, Ctrl S para salvar, certo? Então vamos aqui no método excluir. Como que a gente vai fazer esse método excluir? Então vamos aqui ver no nosso modelo bom, aqui nós temos o sair, bom, temos aqui o case excluir, certo? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma mensagem para o usuário. Vamos colocar aqui uma mensagem para o nosso usuário, sysout, SYSOUT, Ctrl espaço, para ele completar nossa linha. Estamos dentro do parênteses. Dentro do parênteses, vamos colocar entre aspas, certo? Dentro das aspas aqui você pode escrever da forma que você quiser, com acento, sem acento, com caracteres especiais e tudo mais, ok? Caso você faça isso e esteja dando erro por causa dos caracteres especiais, deixa nos comentários do vídeo aí, porque provavelmente alguma configuração não foi feita para que isso não ocorra, certo? Então vamos escrever aqui, digite o nome de quem deseja excluir de sua agenda, ponto. E vamos ver o que vai aparecer para nós na tela quando a gente clicar em excluir. Vamos executar o código, Ctrl S para salvar, e vamos executar. O que ele está fazendo de erro aqui? System.out.print nav parênteses, aspas, digite o nome de quem deseja excluir de sua agenda, ponto, aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula, selecionado, entrada deselecionado. Tab 4 tab System.out.print nav parênteses, aspas, digite o nome de quem deseja excluir de sua agenda, ponto, aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula.
Entrada selecionado. Tab string tropical igual aspas, tab scanner, entrada igual new scanner, abre parênteses, system.in, fecha parênteses, ponto e vírgula. Em branco, tab lab chave. Em branco. System. Entrada selecionado. System. Diab, mini local, vai, converte local, vai, eclipse. Eu não sei porque ele está dando esse erro na entrada, então eu vou dar uma... Eu vou dar um // Alt Ctrl O para arrumar, Alt Ctrl Shift F para identar, salvar e vamos executar para ver agora o que vai acontecer. Entrada não resolvida, mas não tem. Vamos retornar. É o erro ali na minha entrada, na entrada aqui do sistema. Ah, tá aqui, achei o erro, gente. Achei o erro, me perdoem. Acabei botando o Sysolt fora do bloco, viu só? Não me liguei disso. Agora eu vou colocar no lugar certo. Ok? Vou colocar no lugar certo aqui. Sysolt. Espero que você tenha feito no lugar certo e não no lugar errado como eu fiz. Vamos colocar aspas aqui. Então ficou assim. Case, abre aspas, excluir, fecha aspas, 2 pontos. Dentro do bloco, não tem bloco entre chaves, tá, gente? O bloco é porque tem os 2 pontos ali e precisa ter alguma coisa explicada depois. Ok? Então, dentro das aspas, vamos colocar aqui, digite o nome de quem deseja excluir de sua agenda. Ponto. Vamos ver agora se isso aqui vai funcionar. Vamos dar um Ctrl F, vamos indentar tudo certinho agora, isso aqui tem que funcionar. Bom, abriu aqui o menu, escolha a opção. Ok? Excluir é o que a gente está fazendo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos escrever aqui excluir. Escrevi excluir e dei um Enter. Ó, digite o nome de quem deseja excluir de sua agenda. E apareceu de novo o menu. Tá? Bom, até aqui tá tudo certo. O bloco excluir está pronto. A passagem de informação para o usuário na tela do que ele deve fazer está pronto. Agora, depois do ponto e vírgula, a gente vai dar uns 2 enters e agora a gente vai trabalhar com o método dentro do método excluir. Tá? Bom, a gente vai ter que criar uma variável de exclusão. Bom, aí o que eu vou comentar com vocês? A gente tem que excluir um contato por algum nome, por algum a gente tem que usar algum método para excluir essa entrada, certo? Para eu excluir a entrada, eu tenho que criar uma nova variável, certo? Mas, como é que eu vou dizer? Por qual das variáveis que a gente criou no início, nome, endereço e telefone, você acha que a gente tem que excluir? Bom, suponhamos que eu coloquei na minha agenda Marcos, que não coloquei o endereço e que coloquei o telefone. Para eu excluir algo pelo endereço, eu tenho que ter o endereço. Para eu excluir algo pelo endereço, eu tenho que escrever o endereço completo na hora que eu for excluir. Então não é o melhor método. Certo? Pelo telefone também não é o melhor método, porque eu posso ter 2 endereços e um telefone só. Então, qual é o melhor método para eu escolher um contato? É pelo nome. Então a gente vai ter que colocar uma variável, né? Então eu vou definir aqui nome excluir
Nome excluir. Entrando. R-I-U-E-C-X-C-E-L-E. Nome excluir. Nome excluir, certo? Essa vai ser uma variável nome excluir. E essa variável nome excluir, esse nome excluir eu vou colocar no segundo lugar ali. Lembrem que a gente fez, aqui a gente tem as nossas variáveis, logo depois a gente tem uma linha em branco e uma string opção, certo? Depois dessa string opção, depois do ponto e vírgula, a gente vai dar uns 2 enters aqui e abaixo dessa opção a gente vai declarar então a nossa variável para exclusão. Então, string nome excluir. Olha só, string com a primeira letra em maiúscula, espaço nome com tudo minúsculo, excluir com a primeira letra em maiúsculo, certo? Nome excluir. Vai receber uma aspas vazia, ponto e vírgula, ok? Então nós declaramos aqui a nossa variável nome excluir. Tem mais algumas variáveis aqui que a gente já pode declarar, e você já pode colocar aí mesmo nesse lugar. A posição, essa posição aqui é outra variável que a gente vai ter que excluir, só que para essa posição a gente vai ter que declarar um ponto de partida dela e vai ser um valor inteiro, certo? Então aqui logo depois do nome excluir, depois do ponto e vírgula, vamos dar mais um tab e vamos escrever int, tudo em minúscula, posical, recebe 0, ponto e vírgula, porque ele vai partir do zero. Depois, quando a gente for fazer o método completar e arrumar o método incluir, vocês vão saber para que isso aqui vai servir, ok? Vamos ver, aqui temos mais um método para e vamos também declarar a nossa continuar aqui, o nosso continuar, certo? O nosso continuar, porque depois a gente vai criar também um método de continuar. No caso, eu cliquei ali em incluir usuário e eu quero continuar incluindo usuário. Após eu ter incluído o usuário, o programa vai me perguntar, deseja continuar? E aí você vai escrever sim ou não. Então a gente vai declarar essa string aqui também. String string continuar, recebe aspas, ponto e vírgula, aspas vazias, ok? Então, temos essas variáveis declaradas aqui. Vamos dar um Ctrl Shift F para arrumar a indentação. Ele não arrumou a indentação. Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá. Nome excluir tá dando erro aqui porque eu só declarei lá em cima, mas não continuei aqui embaixo, certo? Então vamos continuar agora fazendo a nossa Bom, aqui agora a gente vai fazer o seguinte: nome excluir, certo? Esse nome excluir, onde é que eu estou, gente? Tá? Para quem não enxerga e perdeu o foco de onde eu estou dentro do bloco case do método excluir, certo? Ou seja, a gente fez ali case, espaço, abre aspas, excluir, fecha aspas, 2 pontos. Aí a gente fez o sysout e abaixo eu coloquei nome excluir e fui fazer a inserção da variável lá na parte superior do código, certo? E então agora eu retornei aqui para essa parte. Então eu estou, após o nome excluir, dentro do bloco do case excluir, abaixo do sysout. Então,
nome excluir, vai receber Espaço. Asterisco em branco. 4 tab nome excluir igual entrada. Ponto net linha. Eclipse vai receber entrada ponto nestline, dá um enter que ele já vai reconhecer. Fecha parênteses em branco. Fecha abre parênteses. Fecha parênteses. Asterisco nome excluir igual entrada. Ponto nestline. Abre parênteses em branco. Abre parênteses. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. Abre parênteses. Fecha parênteses em branco. Ok, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Certo? Então, declaramos aqui. Vamos ver se temos mais algo para declarar. Em branco. 4 tab for abre parênteses. int i igual 0 ponto e vírgula. I 5 tab abre parênteses. Nome abre colchete e fecha em branco. 6 tab nome abre colchete e fecha colchete igual a 6 tab telefone abre colchete e fecha colchete. 6 tab direto abre em branco. 5 tab fecha chave. 4 tab fecha chave. 5 Bom, eu tenho aqui agora, 4 tab nome excluir em branco. 4 tab for abre como eu já fiz, for abre parênteses. 5 nome eu vou excluir, 6 tab, copiar. selecionar 5 tab. 4 tab fecha chave. Eu vou copiar o que eu tenho aqui, vou colar aqui no meu Eclipse, no lugar que eu tenho que fazer essa colagem. 4 tab nome ponto e vírgula. 4 tab em branco. 4 tab. Deixa eu excluir esses 4 tabs aqui, nova linha, e vamos colocar aqui o for, Shift, Ctrl Shift F para identar, e agora eu salvei. Vou falar para vocês aqui o que eu fiz. Bom, a gente fez aqui então, logo abaixo do sysout, a gente fez nome excluir, né, o chamado da variável nome excluir, vai receber entrada.nestline, certo? Nestline, NEXT, L maiúsculo, INE de escola, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula, ok? Certo, então ficou assim essa nossa linha, tá? A próxima linha, nós vamos fazer um laço de repetição com for, certo? Dentro desse laço de repetição em for, que vai ser a busca do nome que a gente vai digitar, ou seja, então, quando a gente clicar na opção excluir, escrever a opção excluir, ele vai pedir para digitar o nome, certo? Quando você clicou, ele vai fazer a primeira passagem por dentro desse for aqui, que é o laço de repetição, e vai parar no digite o nome que deseja excluir. Quando eu clicar eu escrever o nome que eu desejo excluir, ele vai fazer laços de repetição determinados entre 0 e 50, procurando o nome que eu quero excluir, e vai apresentar na tela o nome que eu quero excluir. Vai solicitar provavelmente uma confirmação, ou ele simplesmente vai excluir direto, certo? Bom, esse for você vai fazer de que forma? Então, após o ponto e vírgula do nome excluir, que vai receber entrada.nestline, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Após esse ponto e vírgula, você vai dar um enter. Ele vai abrir uma outra linha identada e você vai escrever for, né? For, abre parênteses, int i igual 0, ponto e vírgula. É aquela estrutura básica do for, certo? Aquela estrutura básica. Int i igual 0, i menor que i, ponto e vírgula, i mais mais. Só que no i menor ou igual a i, ponto e vírgula, esse igual a gente tira, certo? Então vai ficar assim, ó, int i igual 0, ponto e vírgula, espaço, i menor que 50. No meu caso é 50 porque eu determinei que seriam 50 usuários, mas aqui você vai determinar quantos usuários tem para você, quantos contatos, certo? Então aqui você vai colocar o valor máximo dos seus contatos, que é 50, ou 10, ou 20, ou 100, tá? Ponto e vírgula, i mais mais, fecha parênteses, espaço, abriu o bloco do for. Dentro desse bloco do for, você vai criar um if, certo? Sem o else, somente o if. Então, você pode colocar aí if, ok? if, espaço, abre parênteses,
nome, abre colchetes e fecha colchetes, Ponto. ponto, Contente equals. Fecha colchete. Contente equals. Contente selecionado. por que ele está dando content equals? É só equals. Equals. Fecha colchete equals. Fecha colchetes, ponto, equals, T-U-A-L-S. Abre parênteses. abre parênteses, N-O-M-E. X-C-U-I-R. Fecha parênteses. nome excluir, fecha parênteses. Aqui não precisa de aspas que você está passando o parâmetro nome excluir, a variável, melhor dizendo, nome excluir. Você está chamando ela. Fecha parênteses. Fecha parênteses, fecha parênteses, espaço, Abre chave. e vai abrir o bloco do if, certo? Em branco. Quando você abrir o bloco do if, se você não fez pelos atalhos, por exemplo, você escreveu if e deu o contraespaço, ele vai perguntar, 5 tab I. ó, L. quer ver, ó, Espaço. if, tá? Eu tô logo após o F do if. Vou colocar aqui o contraespaço, um tab, Diálogo presta. If else, if else. ó, ele vai dizer if else statement. Não é esse que eu quero, é a primeira, então eu vou dar uma seta para cima. If statement 1 de 6. If statement, é esse que eu vou querer, certo? Quando você clicar aqui, ele vai colocar o if, ele vai botar o parâmetro com a condição, ele vai abrir o bloco e vai fechar o bloco para você. Você não vai precisar fazer mais nada, só vai ter que arrumar dentro do seu parâmetro, aonde vai estar especificado ali o que você tem que passar, I. Abre parênteses. Nome. tá? No caso, dentro, no lugar do que for que tiver escrito ali, que provavelmente vai estar escrito condition, né, que é condição, você vai excluir essa condição Abre parênteses. e vai escrever sem aspas, ok? Abre colchete. Nome, Abre colchete. excluir, né? Nome. Abre parênteses. Nome. Abre colchete. Ah, não, desculpa, é só nome, abre colchetes e fecha colchetes, I. Fecha colchete. ponto equals, abre parênteses, nome excluir, fecha parênteses, ok? Aí vai ter o fechamento do parênteses do parâmetro do if, logo após vai ter a abertura do bloco do if, que abre chaves. Em branco. 6 tab. Nome. Abre colchete. Na linha de baixo, ele vai dar já a indentação para você, provavelmente, mas isso não se preocupa com a indentação, que se o código tiver tudo certo, depois a gente arruma a indentação. Em branco. 6 tab. Nome. Abre colchete e fecha colchete igual aspas, aspas, ponto e vírgula. E aí você vai colocar nome, Em branco. 6 tab. Nome. Abre colchete e fecha. nome, abre colchetes e fecha colchetes, recebe aspas vazia. Por quê? Porque aqui essas aspas vai referir para você escrever o nome. 6 tab. Telefone. Abre colchete e fecha colchete igual aspas, aspas. Telefone, porque você junto com esse nome você vai excluir o telefone, você vai fazer a mesma coisa, telefone, abre colchetes e fecha colchetes, igual aspas, aspas, ponto e vírgula, Em branco. Ponto e vírgula. 6 tab. Endereço. nunca esquecendo do ponto e vírgula. E a mesma coisa no endereço, só que não esqueça que aqui você está chamando a variável, então é endereco, sem acento, sem caractere especial, endereco, abre colchetes e fecha colchetes, recebe aspas vazias, ponto e vírgula. Em branco. 5 tab. Fecha chave. Ok? Fechou as chaves, fechou o bloco do if, 4 tab. Fecha chave. mais uma seta para baixo, fechou o bloco do for, Em branco. 4 tab. Break. Ponto. no break fechou o nosso bloco do case. Ok? Vamos dar um Ctrl F aqui. Deixa eu ver se tem algum erro, Ctrl ponto para ver se tem algum erro ou alguma observação. Musical selecionado. Posição, Continuar selecionado. Continuar. Musical selecionado. Entrada selecionado. Entrada. Musical selecionado. Entrada de Então, nós temos aqui posição, Continuar selecionado. continuar Entrada e entrada. O porquê que ele está dando isso? Não é erro, é porque eu simplesmente não estou usando essas variáveis de posição, entrada musical selecionado. Entrada. Continuar selecionado. e continuar. Eu não estou usando elas, por isso que ela está dando essa observação, certo? Agora nós vamos fazer o quê? Vamos tentar executar isso aqui para ver o que vai acontecer. Ctrl F11. Console guia. Edição multilínea. Escolha a opção. 2 pontos. Lá, ó, escolha a opção. Branco. Vamos escrever excluir. X, C, U, I, R. Excluir e dar um Enter. Excluir. Digite o nome de quem deseja excluir de sua agenda. Ponto. Em branco. Em branco. Ó, digite o nome de quem deseja excluir de sua agenda, certo? E aí ele deixou Digite em branco.
uma linha em branco para eu escrever o nome. Eu vou escrever que, por exemplo, não existe ninguém, mas eu vou escrever um nome qualquer só para ver o que vai acontecer. Marcos, e dei um Enter. Ok? Bom, ele deu o erro, por quê? Porque eu não tenho ninguém incluso e o meu código não está pronto, certo? Então ele vai dar esse erro. Mas o interessante é que até onde a gente escreveu o nome, tudo que a gente fez está funcionando. Dali para frente, da exclusão em diante, ele não está funcionando porque a gente não tem nome criado, mas ele poderia dar uma mensagem, certo? Só que essa mensagem a gente vai deixar para um pouco mais adiante. A gente vai fazer agora, ou no próximo vídeo, para não ficar tão longo esse vídeo, o nosso método excluir está pronto, com a nossa implantação das outras variáveis ali que a gente precisou, está pronto também, certo? Então, nós temos o método excluir pronto nessa etapa aqui. Ok, gente? Esse vídeo aqui já está com aproximadamente 25 a 30 minutos, então a gente não vai alongar mais. No próximo vídeo, no quarto, a gente vai fazer o método de listar. E o método de incluir a gente vai deixar por último. Por que eu estou fazendo isso? Porque o método incluir, ele vai ser colocado, esse método, com menos coisas que é necessário. Por quê? Porque no método listar e no método excluir a gente vai já estar com isso já implantado no código, então não vou precisar colocar, certo? Então, gente, essa foi a de hoje, tá? É a nossa terceira aula de Java para a criação de agenda. Tá? Então a próxima aula será a nossa quarta aula, onde a gente vai estar incluindo aí o método listar, fazendo ou concluindo o método listar, melhor dizendo, certo? Forte abraço para todos então, até a nossa próxima aula. Feito, gente!